Eu acredito que minha profissão seja o de plantador de esperança. Eu acredito nisso. É por isso que eu escrevo, é por isso que eu vivo. Pedro Bandeira. Eu sou Enéas Tavares, um dos organizadores da Festa Literária de Santa Maria, ao lado dos professores Gerson Verlang e Raquel Trentin. E para esta tarde, temos a honra de receber virtualmente Pedro Bandeira, o nome fundamental para entender a literatura infantil e juvenil do final do século XX e do século XXI. Pedro Bandeira de Luna Filho nasceu em Santos em 9 de março de 1942 e tornou-se um autor de mais de 100 obras desde o seu início como escritor, entre contos, poemas e narrativas de diversos gêneros, incluindo o grande êxito juvenil A Droga da Obediência, de 1984, que originou a série de 6 títulos de nome Os Caras. Além destes, tornou-se reconhecido por livros como A Marca de uma Lágrima, de 1985, e O Fantástico Mistério da Feiurinha, de 1986. Ao longo de sua carreira como escritor, Bandeira recebeu diversos prêmios, incluindo o troféu APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte e o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Suas contribuições para a literatura brasileira o tornaram o autor de literatura juvenil mais vendido do país, com 28 milhões de exemplares até março de 2022. Pedro, seja bem-vindo a FLISM, a nossa Festa Literária de Santa Maria. Gostaríamos de dizer que é uma honra recebê-lo, mesmo que virtualmente. Para professores, para alunos, para leitores, é uma alegria receber um escritor e um autor que tanto fez e que continua fazendo por nossa literatura juvenil. Seja bem-vindo a Santa Maria, seja bem-vindo a FLISM. Querido professor Enéas, muito obrigado por suas palavras de acolhimento para esse velho escritor Pedro Bandeira, que na verdade gosta muito de Santa Maria. Eu fui muitas vezes a Santa Maria quando eu era mais jovem, né? Agora eu estou com 80, mas ainda é possível conversar com os meus netinhos de Santa Maria, né? Puxa, aliás, alguns deles estão adultos, que eu estou vendo, e são professores hoje, e foram meus leitores, como lá pelos anos 90, começo do século XXI, eu ia em Santa Maria falar com vocês, né, queridos? Tratem agora dos meus netinhos daí, porque eles são muito queridos pelo vovô Pedro Bandeira. Para começarmos a nossa conversa, Pedro, gostaríamos primeiro de ouvir o leitor menino, o menino Pedro Bandeira. Você lembra qual foi o seu romance favorito de infância? Ou então qual livro, qual história em quadrinhos, filme? Quais os autores ou gêneros o fascinaram mais? Quando nasceu esse desejo de se tornar escritor? Foi ainda na infância ou mais tarde? Meus queridos, sabe, como a minha infância foi uma infância preenchida pela leitura. Eu era um garoto sozinho, porque eu não tinha irmãos, irmãos são muito mais velhos que eu. Então chegava da escola, ficava lá sozinho, brincava sozinho, e a minha diversão era ler. Mas ler para me divertir, para sonhar. No meu tempo, os gibis eram moda. Eu lia todos os gibis que podia. Mas logo você ia para os livros. Aí você tinha que, primeiro, Monteiro Lobato, que só havia ele. Mas aí acabava Monteiro Lobato, você ia para as traduções. E até hoje mora dentro de mim, sabe o quê? As aventuras escritas por Mark Twain, que tinha 2 meninos, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, que brincavam e faziam estripulias lá nos Estados Unidos, na beira do rio Mississippi. Como eu gostava daquelas danadices deles. E tinha também O Príncipe e o Mendigo. Eu não sei quantas vezes eu li esse livro, tanto que eu gostava. Mas eu me lembro também, sabe, gente, de um que até hoje eu admiro demais, que é A Ilha do Tesouro. Como eu vibrei com aquele menino Jim Hawkins, que se metia com os piratas na ilha para buscar o tesouro da ilha. E tinha um piratão danado
de perna de pau, chamado Long John Silver. Mas ele não era assim terrível, ele se fingia de amigo, engraçado, e você ficava gostando dele. Mas ele era um pirataço, viu? No... Olha, eu queria, muitas vezes eu fui o Gene Hawkins, andando naquele navio de piratas, singrando os mares, aqueles homens terríveis, espadas na mão. Uma vez o Gene Hawkins se esconde dentro de uma barrica de maçãs para ouvir os piratas conversando. E os piratas vinham conversando: agora nós vamos pegar todos os visitantes aqui, ainda mais aquele menino muito enxerido, e vamos cortar as cabeças deles para o tesouro ficar só para nós. E o Gene Hawkins lá dentro, era eu lá dentro, ouvindo aquelas coisas terríveis. Ah, como eu me diverti! E como eu, sem querer, estava criando dentro de mim a vontade de também contar histórias, de também escrever histórias, tá? Imitando o Gene Hawkins, a Narizinho, a Emília, o Tom Sawyer, o Tarzan em cima das árvores. E daí tudo foi surgindo, as ideias que moraram dentro de mim e de repente brotaram nos livros que eu gosto de escrever só para vocês durante toda a sua idade de formação, desde o nascimento até chegar no fim do ensino médio, quando já são gente grande, já são adultos. Aí eu nem preciso mais ficar contando histórias para vocês, viu? Porque aí vocês já cresceram. Vocês vão pegar minhas histórias e vão levar para os seus filhinhos, tá? É tão gostoso saber que muitos pais, muitas mamães, que hoje são professores, são outras coisas, são médicos, são trabalhadores por aí, que apresentam aos seus filhos os livros que eles leram quando estavam na escola, tá? É tão gostoso saber que isso acontece. E olha, eu fui criado por esses livrinhos, por esses grandes autores que me alimentaram quando eu era uma criança como você. Vamos agora à nossa terceira pergunta. Em sua juventude, Pedro, você teve uma experiência no teatro e uma formação acadêmica como jornalista. O que o teatro e o jornal têm em comum com a literatura? Seria um autor, um ator de sonhos ou um jornalista da imaginação? Sabe, quando eu cheguei à adolescência, o finzinho do ginásio e tal, eu descobri uma coisa maravilhosa que era o teatro. E fui ser ator amador. E foi muito gostoso. Eu trabalhei com pessoas importantes. E aí meu sonho seria me tornar um ator profissional de teatro. Eu mudei para São Paulo, porque eu nasci em Santos, né? Aí mudei para São Paulo. E realmente comecei a fazer teatro profissional. E trabalhei com, na época, os grandes atores que havia na época, né? Sérgio Cardoso, Paulo Autran, vocês não ouviram falar deles porque eles já morreram. E Cacilda Becker, a maior atriz da história do Brasil. Foi tão gostoso, mas havia um probleminha, que o teatro paga muito mal. E eu precisava de dinheiro para viver. Então eu fazia teatro à noite e de dia eu trabalhava em jornalismo. Porque, como eu tinha lido muito na minha vida, eu escrevia um pouquinho melhor, então facilmente eu fui trabalhar em jornalismo. Mas, realmente, tanto o teatro quanto o jornalismo me ajudaram muito a me tornar o escritor que eu viria a ser. Claro, jornalismo. Jornalismo é a profissão que te obriga a escrever sobre qualquer assunto, não só os que você é especializado, porque se tem que escrever sobre uma coisa, você vai pesquisar, vai descobrir. Tá? De repente o chefe de reportagem fala que você vai entrevistar o secretário de obras, porque vai fazer um metrô. Eu falo, quem é o secretário de obras? O que é um metrô? Então você toca a trabalhar, a pesquisar e fazer perguntas e tal, para preparar as perguntas boas para o secretário responder. Isso te dá um pique bom de pesquisa. Segundo, você tem que escrever sobre qualquer assunto que o chefe de reportagem manda você escrever, tá? Não só sobre o que você quer.
Então você aprende a disciplina. Além do que, o jornal e a revista têm uma data de fechamento. Então a matéria tem que estar pronta a tal dia, tal hora, porque vai para a gráfica. Então não tem jeito, você aprende também a respeitar prazo. Isso tudo me ajudou bastante como escritor. Me ensinou a pesquisar, me ensinou a escrever com ou sem inspiração, me ensinou a cumprir os prazos da editora, tá? E até os meus próprios prazos que eu me imponho. Mas o teatro muito. Sabe por quê? Porque teatro é literatura. Todas as peças são uma linda peça de literatura escrita por um escritor como um escritor de romance, um escritor que for, tá? Então, a gente aprende tanto. Você lê as peças de teatro e descobre movimentos diferentes de teatro. E você lê peças escritas há 2000 anos atrás, as peças do teatro grego. Depois você lê as peças do teatro elisabetano inglês, que foram escritas há 400 anos atrás pelo William Shakespeare. E as peças brasileiras, escritas por pessoas descrevendo o tempo das fazendas de café, ou do Rio de Janeiro. E aquilo tudo vai te... Aí você lê coisas da francesa, as comédias francesas, escritas no século XVIII, e tudo aquilo vai te dando uma cultura, mas uma cultura profunda e um amor pela literatura. Então, todo esse amor pela literatura, mais tardiamente, claro que eu escrevi muita historinha infantil para as revistas onde eu trabalhei, mas livro mesmo, eu tinha quase 40 anos quando escrevi um. E todo esse amor, todo esse aprendizado, toda essa paixão pela palavra escrita morava dentro de mim. Tá? Eu nem sei quantos livros eu já havia lido, quantas peças havia assistido, quantos filmes havia assistido, tudo aquilo morava dentro de mim como informação. Juntando com o amor que eu tenho pela educação, pelo futuro do Brasil, por vocês, meus netinhos, estando bem informados, capazes de resolver os problemas do Brasil, eu pude pôr tudo isso e continuo pondo. Porque apesar de já estar velhinho, eu não me aposento, eu vou continuar escrevendo histórias para vocês, estudando vocês e tentando mostrar como eu amo vocês, cada um de vocês. Vocês são o futuro do Brasil, gente. Se vocês forem felizes, o Brasil será feliz. E esta certeza eu tenho. Você será muito feliz. Seu primeiro livro, Pedro, foi O Dinossauro que Fazia Au Au, um livro voltado para as crianças que fez um grande sucesso. Pergunto, por que escrever para crianças, para jovens leitores? Para reencontrar o Pedro criança ou para oportunizar a alegria que você tinha quando leitor? O meu primeiro livro, O Dinossauro que Fazia Au Au. É o primeiro livro que eu usei escrever para vocês. E por que ele? Eu tentei fazer. Quem era o grande autor infantil que eu achava? Era Monteiro Lobato. Então eu falei, vou imitar o que Monteiro Lobato fazia. Sabe o que ele fez? Ele pegou num sítio do interior de São Paulo, tá? Onde vivia uma menina de 7 anos, sozinha, não tinha com quem brincar, não tinha parentes nem amiguinhos, e vivia passeando por aquele sítio e sonhando, e usando a sua incrível imaginação, tá? E a incrível imaginação dela é tão poderosa que faz tudo acontecer. Ela faz a sua boneca falar, e falar bastante coisas engraçadas, né? Que a Emília, você deve conhecer já. E imaginava que os peixinhos saíam do rio e andavam que nem gente. E ela podia entrar no rio e ficar do tamanho do peixinho e casar com o peixinho. Tudo é a imaginação de Narizinho. Aí eu pensei, bom, hoje em dia as crianças não vivem mais em sítios, né? As crianças vivem em cidades, agora a criança é urbana. Então eu falei, vou inventar uma Narizinho urbana, que também então inventei um menino.
Um menino também sozinho como ela, que vive com a sua imaginação. Que ele vive inventando coisas, inventando aventuras, dizendo que ele mesmo é um pirata e não sei o quê. E aí uma hora ele encontra uma pedra meio oval assim, grande. Ele fala, quem será? Ah, isto eu acho que é um ovo de dinossauro. É um ovo de tiranossauro rei. E puf, é mesmo. Aí a pedra se abre e nasce um dinossauro de verdade. E ele era um menino que queria ter um cachorrinho, mas ele não tinha cachorrinho. Então sabe o que ele faz? Ensina o dinossauro a fazer au, 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 au. Então eu tentei imitar o fazer literário de Monteiro Lobato. E foi muito legal, porque eu fui aceito por quem? Por vocês. Sabe quem me tornou escritor? Foram vocês. Porque vocês me aceitaram, meus queridos. Se vocês não me tivessem aceitado, eu não seria escritor. O que adiantava escrever um livro se ninguém quer ler? Eu ia ter que fazer outra coisa. Muito obrigado por terem me aceitado e me dado essa profissão de escritor, que é tão gostosa, que é tão divertida e que eu continuo nela como se fosse diversão. Não é trabalho, é diversão. É onde eu ponho o meu amor por você. Tá? Leia bastante como eu li. Você vai gostar. Ainda sobre o dinossauro que fazia au-au. Esse é um livro sobre descobertas insólitas e sobre a dificuldade de fazer o mundo inteiro acreditar no improvável. Esse livro é sobre literatura, é sobre realidade ou é sobre o Brasil? Ou é apenas uma história para instruir os leitores e levá-los ao improvável? Pois é. Vocês sabem que quando eu escrevi o Dinossauro que fazia o au, eu fiz uma coisa diferente daquela que eu aprendi com o Monteiro Lobato, com o Narizinho. Um menino, Galileu, descobre um dinossauro, de verdade. Aí o que acontece? Ninguém acredita nele. Sabe por quê? Fala, ora menino, que dinossauro, coisa nenhuma. Dinossauro não existe mais. Existiu há 65 milhões de anos atrás. Só existe osso de dinossauro. Não, mas eu sei, mas é que ele está aqui, ele e tal. Ninguém acredita nele. Eu queria dizer o seguinte com essa história. Essa é a grande novidade do meu livro. Mostrar que nós temos que acreditar no impossível. A invenção é a luta contra o impossível. Se você, há 200 anos atrás, você dissesse que era possível o ser humano voar, que nada, voar é só para os pássaros e para os morcegos, isso jamais será possível, pois alguém desobedeceu essa impossibilidade e hoje nós podemos voar. E se há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, alguém dissesse, como? A humanidade ir para a Lua? Nem fale uma coisa dessa. Isso é impossível. Até que se tornou possível. Entende? Tudo é possível. A gente tem que acreditar nas impossibilidades e lutar contra impossibilidades. Diziam, não era possível curar a paralisia infantil. Como? Alguém inventou uma gotinha que você põe na boca de uma criança e ela nunca terá paralisia infantil, uma doença tremenda. E a varíola, uma doença que matou milhões, não tem mais. Sabe, e o sarampo, uma doença terrível, não existe mais, porque nós acreditamos que era possível curá-la. Então um dia nós vamos achar sim a cura do câncer, como não? Já estamos perto, vários cânceres que a gente já consegue lutar. Há uns anos atrás, quando eu era criança, havia uma doença chamada tuberculose, que era fatal. Durante a história da humanidade inteira, matou gente, matou uma doença horrível que destrói os pulmões. Pois nós já conseguimos, com o antibiótico, acabar com a tuberculose. Então, acredite no impossível. O possível poderá ser realizado até por você. A Droga da Obediência, publicado em 1984, o consagrou como um escritor juvenil.
tendo esse título vendido quase 2 milhões de exemplares até pouco tempo. De onde surgiu, Pedro Bandeira, a ideia de A Droga da Obediência? Agora, essa pergunta sobre a droga da obediência é muito importante. Olha, eu vou contar como é que a coisa surgiu. Sabe, eu, naquela época, nos anos 80, eu sofria de uma grande dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito séria, tão séria que não havia remédio que fizesse ela passar. Eu sofria muito com essa dor, muito, demais. Até que veio uma vez uma injeção que dava na veia, que parava a crise quando ela surgia na hora. Minha mulher, inclusive, aprendeu a aplicar a injeção. E aí quando começava, eu falava, Maria, vem cá, ela, pum, aplicava. Em 1 minuto eu estava sem dor. Aí, um certo dia, a tal da remédio, aquela injeção, deixou de ser fabricada. E deixou de ser fabricada por um laboratório suíço, da pequena cidade suíça. E eu não podia mais, eu tinha que ter dor e não havia nada que minorasse a minha dor. E naquela época foi quando eu resolvi escrever uma aventura. Uma aventura para o 6º ao 9º ano, por aí. E então eu falei, bom, essa idade a gente não é solitário, como o Galileu de Dinossauro fazia uau, ou o Narizinho de Monteiro Lobato. A gente sempre tem uma turminha. A gente gosta de todo mundo na classe, mas tem 4 ou 5 amigos e amigas que são mais próximos da gente. A nossa patotinha, né? Então eu falei, vou criar uma patota. Mas uma patota que finge que é detetive, brinca de ser agente secreto e de repente acontece uma coisa de verdade e eles têm que se virar. E aí eu já tinha escrito o comecinho e falei, bom, que coisa de verdade é essa? Um crime? Não, um crime não pode ser. Alguém morreu? Não, isso é coisa da polícia. Tinha que ser uma coisa, um símbolo, uma coisa diferente. E aí, olha, a história foi para a gaveta. Foi para a gaveta. Foi aí que eu lembrei da minha dor de cabeça. Me lembrei como eu xingava aquele laboratório. Eu xingava maldito laboratório suíço, aquele paizinho pequenininho, deixa de fabricar o único remédio que passa a minha dor de cabeça. Olha que poder que eles têm. Eles podem dizer que um brasileirinho aqui pode ter dor ou não. Então eles mandam a gente. Se eles quiserem, eles podem deixar de fabricar vacina e matar milhões de crianças nesse país. Olha, eles mandam até na nossa saúde. Só falta eles mandarem na nossa vontade, fazer a gente obedecer a eles. No meio de uma crise de dor de cabeça, lembrei, uma droga para fazer todo mundo ficar obediente. A droga da ditadura. Agora você não sabe nada, toma esse remédio para me obedecer e fazer o que eu quero. Pum! Aí eu tirei da gaveta a historinha que estava começada e criei a droga da obediência. Assim ela nasceu. Já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, bem mais, desde que ela saiu, em 1984, né? 38 anos atrás. E até hoje, a nova geração lê. E olha, quando eu escrevi, ainda não havia computador pessoal, ainda não havia celular, não havia internet, nem nada. Mas não tem nada disso no livro. Mas não precisa. O livro não é sobre internet, sobre celular. O livro é sobre autoritarismo, sobre ditadura. Nunca cale a boca. A tua liberdade de dizer aquilo que você quer dizer. Ninguém pode te impedir, tá? Ninguém pode mandar você calar a boca. Você obedece aquilo que você achar que deve obedecer. Por isso você precisa do conhecimento. Por isso você precisa da cultura, para saber diferenciar o certo do errado, tá? E algumas sugestões você vai aceitar, porque você, olha, essa é uma boa ideia, eu vou fazer. Esta não! Essa eu não quero, tá? Então, nunca tomem a droga da obediência.
Mas se preparem para ter uma consciência crítica suficiente para saber o quando vocês devem ou não fugir de alguma ordem e mandar não. Dizer não é difícil, né? Dizer sim senhor é fácil. Mas dizer não, não, isso eu não quero. Você precisa ter personalidade para isso. Por isso, a droga da obediência é o sucesso que é até hoje, né, meus queridos? Esse livro dá origem à série Os Caras. Desde A Droga da Obediência foram publicados Pântano de Sangue, de 1987, Anjo da Morte, de 1988, A Droga do Amor, de 1994, e A Droga de Americana, de 2001, e por fim, A Droga da Amizade, de 2014. A série Os Caras fornece a você, Pedro, um perfeito caminho para dialogar com jovens sobre identidade, educação, política, amor e tantos outros assuntos. Como você vê essa série dentro da sua carreira? E como vê o futuro da literatura para jovens no Brasil? Professor Enéas, eu gostei muito dessa sua pergunta. Aliás, estou gostando muito das suas perguntas, porque permite eu entrar dentro de mim e descobrir coisas que eu até não costumo ficar pensando. O professor Enéas Tavares, ele conhece bem minha obra e deve conhecer muito todas as obras que indica a seus alunos. Mas ele fala, né, da Droga da Obediência, que foi um sucesso tão grande que me fez escrever outros livros. Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor, Droga de Americana, a Droga da Amizade, né? Pântano de Sangue eu já falei. Pois aconteceu o seguinte, eu não pretendia necessariamente escrever novos livros. Naquela época, na minha época havia cartas, né? Havia correio, hoje não há mais, né? É só WhatsApp, né? E-mail, essas coisas, mas na época havia cartas. Eu recebia milhares de cartas. Vinha às vezes um saco de cartas dessa altura para eu responder. Respondia toda, dava um trabalho danado. Minha mulher me ajudava. Mas, e sempre vinha assim, gostei muito da Droga da Obediência, gostei dos caras, o Miguel, a Magrinho, o Calu, o Chumbinho, o Crânio, faça outras aventuras com os caras. E eu falei, puxa vida, outras aventuras, dá mesmo. Eu já tenho os protagonistas. E eu precisava então inventar coisas importantes para discutir com os meus alunos, que já são, esses leitores já estão na adolescência. Já não estão mais fechados dentro da sua vidinha. A vida dele não é só mamãe, papai, irmãos, não é só a professora e meus colegas, vocês já olham para longe, já ouvem falar de uma guerra que tem na Ucrânia, que os russos estão atacando a Ucrânia, você ouve falar de ditaduras, você ouve falar que estão destruindo a natureza no Brasil, queimando as florestas, o Pantanal, floresta amazônica, e o Cerrado. Aí você estuda em história o absurdo que foi a Segunda Guerra Mundial, o absurdo que é o preconceito, o absurdo que alguém sonhar em destruir um povo inteiro, matar esse povo. E preconceitos contra a pessoa que tem um tom de pele diferente da gente. Eu falei, tudo isso é assunto para eles. E é um assunto para os caras. Então eu falei, bom, em primeiro lugar, vamos mostrar o nosso país, a beleza que é o nosso país e como você, que está se tornando um adulto, terá obrigação de defender este país. Aí saiu o Pântano de Sangue, onde os meninos, os caras, assim, vão lá pro Pantanal e vem o absurdo que é o contrabando de armas, contrabando de drogas, tá? O assassinato dos índios, cruel, tá? A não demarcação de povos indígenas, os animais sendo mortos, queimados e caçados, animais que são a riqueza do Brasil. E tudo isso, esse conceito de defesa do Brasil, vocês têm que ter, os meus netinhos têm que ter. Então deu esse livro.
Aí, o que foi o grande holocausto na Segunda Guerra Mundial, um crime que nós nunca podemos esquecer para que ele não volte a se repetir. Aí sai Anjo da Morte. Ai, um terrível homem que tenta fazer renascer o nazismo no Brasil. Aí as drogas, as pragas, que nem foi a Covid agora, antes foi a AIDS, e aí vem a droga do amor. As relações internacionais, em droga de americana, mas sabe, tudo isso são assuntos para eu discutir com vocês, não para dar conselhos, porque eu, como vocês, não sabemos onde está a solução. Eu vejo que a única maneira é todos juntos pensarmos e lutarmos contra esses problemas, impedir que eles progridam, tá? Achar grandes soluções. Por isso, meus livros não ensinam nada, mostram. Mostram, e eu divido com vocês medos que eu tenho, esperanças que eu tenho, de um mundo melhor. Nosso mundo é pequeno frente ao grande universo, mas é só o que temos para viver. E dele nós precisamos cuidar com o maior carinho possível. E os caras são vocês, que com carinho estão tentando mudar o futuro, dar para o mundo um futuro melhor. Aí estão os caras. E quem são os caras? Os meus netinhos. São vocês. Os que eu pus no livro eu inventei. Vocês eu não inventei. O Fantástico Mistério de Feiurinha ganhou o Prêmio Jabuti de 1986 e logo se tornou um clássico moderno. Na história, Branca de Neve reuniu as outras princesas do reino, que também são suas cunhadas, pois todas se casaram com um príncipe encantado, para encontrar a princesa Feiurinha, que havia desaparecido. Nesta busca, resolveram ir atrás de um autor de histórias infantis para ver se ele sabia o segredo desse mistério. Nessa obra, ficção, biografia e imaginação se unem num enredo sobre os limites da criatividade e da separação entre vida real e vida sonhada. Pedro, de onde surgiu a ideia deste livro e qual é a importância de O Fantástico Mistério de Feiurinha para a sua obra? Professor Enéas, foi bom você me lembrar de O Fantástico Mistério de Feiurinha. Eu fui, desde criança, muito fã dos contos de fada. O meu pai já havia morrido, mas minha mãe era muito contadora de histórias. Eu, desde bebê, dormia no colo dela, enquanto ela me contava, quer dizer, antes de dormir, ela me contava histórias da Branca de Neve, da Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel. E eu sempre me apaixonei por essas histórias. Me apaixonei muito por essas histórias. E eu pensava que elas são imorredoras, porque cada uma dessas histórias foram inventadas há séculos atrás, mas continuam vivas, porque o que elas querem dizer continua importante. João e Maria trata do medo que as crianças têm de ser abandonadas pelos pais. E João e Maria são abandonados na floresta pelos pais, por não ter dinheiro, comida para dar para eles, e vivem uma enorme aventura. Tá? A Branca de Neve é sobre a inveja da beleza. A rainha tem inveja da beleza da Branca de Neve, e a gente tem, né? A gente tem inveja do amigo colega que joga bola melhor que a gente, né? Daquela menina que você acha que é mais bonita que você, entendeu? Assim, pessoa que fica mais velha, se é com inveja da beleza das jovens, aí tenta fazer botox e plásticas e pintar o cabelo para parecer mocinha, aí não dá mais para parecer mocinha. Então essas histórias estão vivas, muito vivas. E até hoje, todas as crianças do século XXI, XXIII vão gostar dessas histórias. Mas uma vez, eu estava lendo um livro da grande professora Marisa Lajolo. E ela, nesse livro, diz que o livro, a literatura, é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém o escreva e alguém o leia. Eu falei, é verdade. Um livro sem leitor não é um livro, é uma coisa qualquer. Ele só passa a ser um livro quando ele é lido. E pá! Veio a ideia.
Um personagem contado de ouvido em ouvido, de boca para ouvido, pode durar séculos. Mas, por exemplo, se os irmãos Grimm e Perrault não tivessem ouvido a história da Chapeuzinho Vermelho, a história da Branca de Neve contada pelas senhoras e escrito essas histórias, talvez elas tivessem se perdido. Então eu falei, opa, vou inventar uma história de fada que vai se perder. Por quê? Porque ninguém a escreveu. E aí eu imaginei algo que aconteceu depois do fim de todas as histórias, não é? Todas as heroínas casaram com príncipes encantados e foram ser felizes para sempre. Eu falo, mas o que é ser feliz para sempre, hein? É casar, é engordar, ter bastante filho, ficar com cabelo branco. O príncipezinho, o príncipe encantado, vai ficando careca, barrigudinho. Então, eu fui no País das Fadas verificar o que aconteceu com Dona Branca de Neve, que casou com o príncipe encantado, passou a se chamar Branca Encantado. A Cinderela casou com o Príncipe Encantado e passou a se chamar Cinderela Encantada, e assim por diante. E nessa história há um personagem que está desaparecendo porque ninguém o escreveu, que é a história de Feiurinha que eu inventei, tá? Foi muito gostoso fazer isso, tá? E mostrar como até a invenção dessas histórias, eventualmente inventadas por mulheres que não sabiam ler, lá no século XIV, XII, inventando essas histórias, ninguém sabia ler. Aquelas senhoras não sabiam ler, mas tinham uma grande imaginação. Inventaram histórias que são imortais, tá? Eu queria mostrar, então, a importância da escrita. Porque se você não registrar, ela talvez se perca para sempre. Viu, professora Enéia? Fala isso para os seus alunos, porque, olha, se eles não lerem, os livros desaparecem. Passada a pandemia de Covid-19, que nos isolou ainda mais nas redes e na internet, o que Pedro Bandeira, esse autor tão amigo e tão simpático, tão disponível para atender os seus leitores, teria a dizer sobre a importância da leitura e da literatura? Pedro, como você vê o futuro do livro numa sociedade cada vez mais eletrônica e digital? Eu queria muito voltar ao assunto que assombra a todos nós. Todo mundo fala, mas puxa, com tanta modernidade, com tantas coisas eletrônicas que surgem, alguma coisa vai acontecer. As pessoas vão ficar tão ligadas no computador, no celular, que vai desaparecer o livro. Eu digo o seguinte, o progresso não vem para destruir, vem para construir, para fazer o mundo ir para frente. Eventualmente, uma nova invenção destrói algo que existia antes. Quando se inventou a luz elétrica, você pode dizer que a vela deixou de existir. Não, ela ainda existe, vela. A gente põe velinha de aniversário, a gente usa velas. Mas a vela deixou de ter importância de iluminar, porque nós temos a lâmpada, né? Thomas Alva Edison inventou uma forma da eletricidade manter um bulbo de vidro aceso, né? Por exemplo, a fotografia digital que todo mundo tem no celular acabou com aquele filminho que se enrolava. Vocês lembram? Os teus alunos não lembram, Zé Enéia, você lembra? Daquele 12 poses, 24 poses, custava caro. A gente tomava cuidado para fotografar. Hoje não, você vai fotografando, é de graça, botando no celular. Então, também acabou com isso. O processador de texto acabou com a máquina de escrever. A máquina de escrever, mas escrever era incrível, tinha curso de datilografia. Agora, quem vai escrever na máquina de escrever? Ninguém, né? Ninguém. Porque nós temos o processador de texto, que é tão bonito, fica tudo prontinho, quando a gente está escrevendo, destrói-se alguma coisa. Mas descobre, sim, por exemplo, sei lá, você não precisa de um moinho de vento para
para moer milho, moer trigo, você pode fazer isso com um motor, tá? O motor a carvão acabou com as carroças. Você não precisa mais de cavalo puxando carroça, você tem o trem, e o motor a explosão cria um automóvel, né? E tudo isso trouxe uma coisa nova, acabou com uma coisa antiga. Mas a tecnologia não acabará com o livro de papel. Eu acho que o livro de papel vai ter um outro tipo de função na sociedade, tá? Eu acho que é muito mais barato você ter um livro digital no iPad, no Kindle, você lê, é muito bom. Você pode ter num Kindle, você pode ter 500 livros, mas você não pode viajar com 500 livros, é impossível carregar 500 livros. Tá? Mesmo os alunos do ensino médio, a gente vê aquelas mochilas com enormes livros de química, de física, de história, quase que ele fica torto carregando aquilo. Você vê que as crianças hoje em dia já levam até a mochila deles já é uma malinha com roda, de tanto livro que eles têm que carregar. Mas pode ser que um dia esses livros não sejam mais necessários. Você pode ter um livro de geografia num tablet, que você tem o livro ali, e possibilitando entrar na internet e ter informações atuais. Por exemplo, um livro de geografia impresso há 5 anos atrás, já em vários pontos já venceu. Ali está a população do Brasil, não é mais aquela, é outra. Então, mas você com o tablet, você pode ir na internet e descobrir qual é a população hoje do Brasil. Tá? Mas o livro de papel ainda existirá para coisas especiais, fotos muito especiais, de paisagens, de obras de arte, para você ter grande. Mas isso seria bom, porque você vai gastar menos papel e menos árvore. Mas, queridos, tudo está escrito. O meu livro pode não estar mais escrito em papel, mas vai estar no tablet. Sempre tudo está escrito. O teu aluno, Enéas, ele tem que conhecer muito bem a língua portuguesa, profundamente a língua portuguesa, porque tudo está escrito. Pode ser no papel, pode ser na tela, pode ser na nuvem, pode ser no tablet, pode ser no celular, mas tudo está escrito. Se ele não compreende bem a língua dele, ele vai mal em matemática, porque ele não compreende o enunciado do problema, que é um enigma em português. Joãozinho tinha 12 laranjas, deu metade para Maria, daí deu a outra metade do que sobrou para o Antônio. Com quantas laranjas ele ficou? Aí você tem que entender a pergunta, você tem que entender a língua portuguesa, tá? Eu tenho um problema muito legal que eu pus no meu livro Amor Impossível, Possível Amor, que é um livro que é um problema que, para você fazer a conta, que é fácil, você tem que entender a língua portuguesa, que é assim, ó. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tu tiveres minha idade, ambos teremos 90 anos. Que idade temos? Escreve esse problema, você vai ver como é difícil resolver. E é um problema que se resolve com aritmética, simplesmente. Mas tem que entender a pergunta. Se eu não entendi a pergunta, como é que eu vou ter a resposta? Está tudo escrito, meus queridos. Por isso que eu defendo que o ensino de língua portuguesa é a coisa mais importante que tem durante todo o ensino fundamental. Porque todas as outras disciplinas dependem de um texto escrito. O texto, o ponto de matemática, o ponto de geografia, de história, de ciência, todo está escrito em língua portuguesa. Se eu entendo mal a língua portuguesa, eu não consigo estudar história, eu não consigo estudar geografia, eu não consigo entender o problema de matemática, eu não consigo entender ciências, tá? Então, a gente precisa ter muito a consciência da nossa língua portuguesa. Mas eu sei, professor Enéas, que você é o meu baluarte em Santa Maria. Eles todos estão dominando bem a língua. Tomara que estejam.
Agora que estamos nos encaminhando para a reta final do nosso painel, gostaríamos de pedir a você uma mensagem aos jovens escritores que estão lhe assistindo. Que dicas o senhor daria para quem está no processo da escrita do primeiro livro? Como resolver as diferentes angústias daquele que sonha em publicar a sua primeira obra? Qual seria aquela dica preciosa para quem está investindo no caminho da escrita e da literatura e que pretende se tornar um escritor ou uma escritora? Enéas, você pergunta o que meus aluninhos de Santa Maria que gostariam de escrever, o que eu diria a eles? Meu querido, aliás, compreender bem a língua portuguesa precisa treino. Do mesmo modo que se ele quiser se tornar um grande pianista, ele precisa treinar muito piano. Ele precisa ficar anos treinando piano. Tá? Como se aprende a nadar? É nadando. Como se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como se aprende a ler? Lendo. Como se aprende a escrever? Escrevendo. Então, se você gosta de contar histórias e quer contar bem histórias, leia mais do que 99% da humanidade. Não espere o professor Enéas indicar um livro. Leia mais do que ele indicou. Leia o tempo todo. Vá à biblioteca do seu colégio de Santa Maria. Vai lá, pega um livro, pede para o bibliotecária te indicar um livro da faixa que você gosta. Você gosta de livro policial? Pergunta, quais são os livros policiais bons que tem aí? Tem esse da Agatha Christie, tem esse não sei o quê. Sabe? Então, você leia. Leia para se divertir. Passe o tempo lendo e escreva. Treine a escrever, mesmo que você não entregue para ninguém ler ainda. Quando você está com raiva, em vez de ficar com raiva, pega o caderno e escreve. Escreve a tua raiva, põe o teu sentimento no papel. Tá? Se você está apaixonado por uma coleguinha, escreva essa paixão. Olha para ela e diz, olha o cabelinho dela. Olha quando ela põe o dedinho no queixo. Olha que gracinha. Eu queria namorar ela. Escreve. Aprenda a pôr os teus sentimentos no papel. Aos poucos, vá fazendo para você pôr o sentimento do outro no papel. Crie um personagem. Como é que seria um personagem apaixonado? Como seria um personagem egoísta, que não faz nada para ninguém? Descreve esse personagem. Treine, querido. Só o treinamento, alguém vai ensinar você. Um professor de piano vai te mandar fazer escalas, vai te ensinar coisas, mas você vai ter que ficar sozinho no piano treinando essas escalas. Ele não pode fazer tudo por você. Os teus próprios professores, vamos pegar o professor de geografia. O professor de geografia, em 50 minutos de aula, no Fundamental 2, ele pode ensinar toda a geografia do mundo? Não, claro que não. Ele pode te dar uma amostra grátis de geografia. Quem sabe você se fascina. Hoje em dia que geografia é a história da nossa intervenção no meio físico, tá? Não é só montanha é tal coisa. O que é que nós fazemos com a montanha? Planície é tal coisa, cerrado é tal coisa. Sim, o que fazemos com o cerrado. Então, isso é fascinante. Entram outras ciências aí. Então, ele está querendo te provocar. Se você gostar tanto do que ele está te provocando, talvez você entre na faculdade de geografia. O professor de ciências, ele vai ensinar para você toda a biologia do mundo? Claro que não. Ele vai te dar uma amostra grátis da biologia. Quem sabe você gosta tanto disso, que mais tarde você vai fazer vestibular para biologia. E assim por diante. Tá? Tudo é você que aprende, não é o professor que ensina. O professor te estimula. Tá? O professor te desafia, te cobra. Mas se você não estudar, se você não for atrás, você não vai. Só ouvir, não basta. Tá? Você tem que ir atrás para querer mais, além do que o professor te ensinou. Tá? E assim também a escrita. Eu, por sorte, gostava muito de ler,
para me divertir, não para estudar, não, nada. Só para ler mesmo, para me divertir. Eu li o tempo sem parar, porque eu sonhava enquanto lia. Eu me imaginava aquele personagem. O que é que vai fazer esse personagem? Sem querer eu criei. É claro que eu ficava com um universo de vocabulário muito grande, porque eu lia muito, né? Então eu fui criando o escritor nesse momento sem saber. Agora você, eu sei que você gosta de ler, eu sei que você pensa, eu vou escrever. Talvez não uma obra de ficção, mas se você compreender bem a língua portuguesa, o mundo está aberto na tua frente. Se você leu muito, você vai ser um engenheiro melhor. Se você leu muito, você vai ser um médico melhor. Sabe por quê? Porque todas as ciências tratam do ser humano. O médico não trata de doença, trata de pessoas. Então ele tem que conhecer as pessoas, a humanidade das pessoas, as emoções das pessoas, para tirar a doença que está prejudicando essa pessoa. Um engenheiro, um arquiteto, trabalha para fazer casas. A casa é o objetivo dele? Não. As pessoas que vão morar nessa casa. Ele tem que imaginar essa pessoa, como ela vive, como ela se desloca, o que ela precisa. Tá? O engenheiro faz uma fábrica, uma máquina, para quê? Para fabricar algo que vai servir à humanidade. Então, o homem é o centro de tudo. Tá? Então, quanto mais você lê, qualquer que venha a ser a tua profissão, vai ser talvez você seja um escritor de ficção, talvez seja um ensaísta, ou talvez você seja um poeta, ou talvez você seja um autor de letras de canção, ou talvez você seja um escritor de discursos para os políticos, ou talvez você seja qualquer coisa, porque você tem a chave do mundo, que é o domínio da tua própria língua, o pleno conhecimento da tua própria língua. Agora, Pedro, nós não poderíamos não te pedir uma mensagem aos participantes da nossa festa literária de Santa Maria. Nós estamos aqui muito felizes de te receber e enquanto professores, leitores, escritores, profissionais do livro, pessoas que acreditam na cultura, acreditam no futuro da educação, o que o escritor Pedro Bandeira teria a nos deixar enquanto mensagem para o futuro? Meus queridos netinhos da linda Santa Maria, do lindo estado do Rio Grande do Sul. Vocês sabem, queridos professores, vocês que se deram uma obrigação de assumiram a doce, trabalhosa, mas maravilhosa profissão de levar essa geração para frente, de tornar todos eles adultos melhores, mais bem preparados para lutar pela própria felicidade e pelo próprio futuro. Tá? Esse velho autor Pedro Bandeira, que vive de esperança é minha refeição de todos os dias. Sem ela eu não vivo, sem ela eu não acordo, sem ela eu não adormeço, sem ela eu não vivo. Eu não consigo construir nada se eu não souber que no fim tudo vai dar certo. E não há fim, há sempre processo. Quando uma coisa dá certo, vem outra, que eu preciso lutar outra e outra e outra. Essa é que é a beleza da vida. Tá? Vocês estão agora na Feira Literária de Santa Maria, que é uma feira incrível, porque Santa Maria é incrível. Já estive em muitas feiras anteriores de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade muito importante, até para os meus amores. Eu, quando fiz teatro, fiz amizade com uma grande atriz em São Paulo, chamada Nilda Maria Toniolo. Nilda Maria foi uma das maiores atrizes do Brasil de teatro, e ela nasceu em Santa Maria. Tá? Até hoje é minha amiga, um pouquinho mais velha que eu a encontro, uma grande amiga, uma grande atriz. E Santa Maria fez com que eu descobrisse uma fabulosa autora, que é uma linda autora, que é hoje muito minha querida amiga. Eu estava em Santa Maria e veio uma menina e falou para mim: ai Pedro, eu gosto tanto dos teus livros, eu só tenho 2 autores que eu sou apaixonado, você e Thalita Rebouças. Eu falei: ah é? Puxa, que bacana. Eu falei: Thalita Rebouças, quem é Thalita Rebouças? Quem é Thalita Rebouças? Aí eu fiz o seguinte,
eu fui a uma livraria em Santa Maria e procurei. Havia 5 livros da Thalita Rebouças, da série Fala Sério. Fala Sério Mãe, Fala Sério Pai. Eu comprei os 5 livros, pus na minha malinha e vou ler quem é essa autora, né? E vim para São Paulo, peguei o avião e vim para São Paulo. Vim para São Paulo, entrei num táxi, esse táxi de uma avenida aqui que chama Avenida Brasil, quando parou num sinal, veio um sujeito com um revólver e me assaltou, levou tudo que eu tinha, mandou abrir a mala do carro e levou a minha malinha com os 5 livros da Thalita Rebouças. Aí no dia seguinte foi dramático e tal, junto com a minha roupa suja, né, porque eu tinha trabalhado em Santa Maria e eu tinha ficado no hotel. E aí um dia veio um jornalista e dentre as perguntas perguntou eu achava de Thalita Rebouças. E eu falei, veja, não acho nada, porque me falaram tão bem, eu comprei 5 livros dela e logo que eu desembarquei, me roubaram a malinha com os livros. Eu preciso comprar de novo. Aí a Thalita leu essa matéria e me mandou vários livros dela, aí eu li tudo e descobri ali a grande autora que é Thalita e a grande amiga. Nós somos assim, ó, eu e ela, né? Embora ela more no Rio, eu moro em São Paulo, a gente se gosta muito e gosta muito da leitura de um e outro. Então, sabe, você vê, o Brasil é fantástico e a gente tem história em cada cidade que a gente anda. E olha, para mim Santa Maria está muito presente na minha vida, tá? Agora, por causa da pandemia, eu deixei de ir em qualquer lugar, né? Eu tô velhinho, se eu pegasse Covid, ó, babau, né? O Pedro Bandeira empacotava. Eu não quero empacotar tão cedo, tá? Obrigado, Santa Maria. Obrigado por todo o carinho que eu sempre recebi de vocês. E obrigado por serem portadores de toda a minha esperança. Continuem tendo fé, acreditando que a educação é possível, tá? Que o Brasil é possível se nós pudermos dar a melhor educação para todos os brasileiros. Nosso país é bonito, é grande. Eu me lembro, uma vez eu estava, quer ver, mais um dado, eu estava eu estava em Roraima, em Porto Velho, um calor danado, uma cidade muito bonita, ela é toda planejada, bonita, mas é um calor, aí não dá para viver sem ar-condicionado lá. E aí eu tinha uma outra feira, que eu fui então pingando de avião para Brasília, não sei o quê, Porto Alegre e Santa Maria. Então eu vim direto do norte para o sul do Brasil para trabalhar. Primeiro eu trabalhei em Roraima e depois viajei para chegar em Santa Maria, tá? E nesse momento eu pensei, caramba, estou ainda no meu país. Eu tinha a minha língua portuguesa em Roraima, a minha língua portuguesa em Santa Maria, de norte a sul do Brasil. Eu sou a língua portuguesa. Eu sou o Brasil. Então, quando eu abraço você, eu abraço também todos os meus netinhos de Porto Velho, tá? Do calor de Porto Velho, do frio de Santa Maria, todos unidos no mesmo Brasil e no mesmo sonho de liberdade e realização. Com vocês eu divido a esperança no meu país. Vocês carregarão a minha esperança, a esperança do Pedro Bandeira, muito tempo depois que eu já tiver ido embora. E eu não terei ido embora, que eu estarei morando dentro de vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Boa Feira Literária, minha querida Santa Maria. Um abraço, professor Tavares. Um abraço forte do Pedro Bandeira. A vocês todos, meus netinhos, eu ponho no meu colo. Beijo a testa de cada um de vocês. E com vocês viverei para sempre. Obrigado. Pedro, muito obrigado por participar da nossa festa literária. Muito obrigado por ser um sonhador dos livros, por ser um batalhador da esperança. Neste 2022 tão desafiador, por motivos culturais, sociais, políticos e também artísticos, é fundamental que a gente se reúna numa festa literária como essa para aprender com um escritor como você e também para aplaudir.
ou sua trajetória de décadas dedicadas à cultura, à educação e à literatura. É por escritores como você que nós, aqui em Santa Maria, continuamos trabalhando para ensinar, para debater, para compreender e para inspirar novas histórias. Aproveite também aqui para agradecer a presença de todos aqueles que estão, como nós, celebrando a FLISM. Fique atento e fique atenta à nossa programação, não só dessa edição de 2022, que continua até sábado. Mas se você está escutando ou assistindo esse bate-papo depois de outubro de 2022, dê uma conferida no nosso site e encontre outras conversas semelhantes. Conversas para celebrar a literatura e para aprender com escritores e escritoras que não têm economizado esforços para continuar batalhando e criando a nossa literatura brasileira.